Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a professora Camila e o vídeo de hoje foi um dos mais pedidos pelos meus colegas professores sobre anamnese para atendimento educacional especializado. Então, chega pra cá! A anamnese consiste em um documento onde nós temos que relatar e descrever o histórico de vida do nosso estudante. Então, junto com os pais ou responsáveis, nós vamos descrever o histórico clínico, né, desde a concepção até o momento de hoje, a evolução psicomotora, o histórico escolar, as habilidades que essa criança possui, que precisa desenvolver e aquilo que a família espera do atendimento educacional especializado. Então, um documento como qualquer outro precisa ser datado, assinado, carimbado pelo professor especialista e faz um cabeçalhozinho, o nome da escola, o nome do professor, a sala, se é sala de recursos ou se é RPE, qual é o seu atendimento, tá? Então, faz um documento bem elaboradinho. Eu vou mostrar para vocês um videozinho de como é o meu, são 4 páginas, tá? Claro que hoje, com a experiência, eu costumo preencher muito mais rápido, eu faço somente tópicos, mas eu vou apresentar para vocês o documento bem elaborado certinho, tá bom? O primeiro item são os dados pessoais do estudante, tá? Então, o nome, a idade, data de nascimento, o endereço, o telefone, a escola de origem, o ano, série, quem é o professor coordenador, se tiver o telefone da escola também para contato. Então, esses primeiros dados. Em seguida, os dados dos responsáveis, né? Claro que tem pessoas que colocam pai e mãe, mas eu prefiro colocar primeiro responsável, segundo responsável. Então, o nome, a idade, a profissão desse responsável, o grau de parentesco, né? Pode ser um tutor, pode ser uma avó, um avô, um tio, né? Então, por isso que eu coloco como responsável. E aí a profissão desse responsável, se ele se formou, se ele teve dificuldades na escola, são dados que vão contribuir para a gente conhecer o esquema familiar, tá? Então aí eu vou apontar também se essa criança tem irmãos, qual é a idade, o nome deles, né? Claro que a gente não vai atender a família inteira, mas é importante conhecer a estrutura familiar. E aí eu peço também qual é o esquema familiar, com quem que essa criança mora. Então, ele tem o pai, a mãe, mas mora só com a mãe, com o irmão. Como que é essa dinâmica familiar? O segundo item é a queixa. Então, por quem que essa criança foi indicada para o atendimento educacional especializado? Se foi a escola, se foi algum médico, pediatra, um psicólogo, né, que indicou esse atendimento. Qual é o motivo dessa queixa, né? A criança apresenta dificuldades na escola, dificuldade em língua portuguesa, em matemática. Qual é o motivo pelo qual a família está buscando esse atendimento, tá? E o que a família espera que o profissional, que o professor do atendimento educacional especializado possa contribuir, né? Qual área que a gente pode contribuir para o desenvolvimento desse estudante. O terceiro item que eu considero extremamente importante para você fazer uma boa anamnese é saber qual é a rotina dessa criança ou desse jovem, tá? Então, eu coloco os itens de segunda a sexta-feira. O que essa criança faz? E aos finais de semana. Eu preciso saber como essa criança vive, o que ela faz no dia a dia. Então, que horas ela acorda, que horas ela faz as atividades, se faz alguma atividade, né? Se ela vai para a escola ou não, como que é o dia a dia dessa criança e nos finais de semana também. Se ela fica só no celular, só no computador. Então, a rotina da criança, do jovem é muito importante a gente saber. Então, o quarto item é a alimentação. Eu preciso saber se essa criança come de tudo ou só come besteira, se ela se alimenta depressa, se mastiga a comida. A gente sabe que criança com síndrome de Down muitas vezes só engole, né? Então, não tem a noção de saciedade, acaba engolindo muito. Então, a gente precisa também fazer um trabalho de mastigação. Claro que ele pode fazer esse trabalho com fono, mas na escola a gente faz de tudo, né? Então, essa criança come muito depressa, come em frente à televisão, se senta com a família para comer, tem aquele momento, né, em família. Como que é a relação da criança com a comida? Eu tenho um aluno hiperativo, opositor, que eu descobri na anamnese, que adora café com açúcar. Café puro com açúcar. Gente, isso é praticamente um crime, né? Uma criança que é hiperativa, que já tem essa agitação, tomar cafeína e açúcar
é uma bomba, né? Então, a alimentação, qual é a relação que a criança tem com a comida, é importante a gente saber. O item número 5 é a eliminação. Essa criança precisa de apoio para ir ao banheiro, ela utiliza fraldas ou ela tem autonomia, tá? Então, importantíssimo a gente saber isso, né? O item número 6 é a evolução psicomotora. Então, o pensamento e o movimento, o pensamento e a ação. Essa criança, ela anda sozinha, ela tem autonomia, ela precisa de um apoio, andador, ou ela é cadeirante, né? Se ela cai muito, se ela é estabanada, se ela consegue segurar objetos, jogar a bola, se ela pratica algum esporte, dança, como que é o pensamento e o movimento desse estudante. O item número 7 é muito importante, é a comunicação do estudante. Então, ele possui comunicação verbal, gestual, ou não possui comunicação, talvez precise de uma comunicação alternativa, né? Se ele fala muito, se ele troca letras, quais letras troca, fala errado, se é agitado, ansioso para falar, né? Se consegue dar um recado que tenha começo, meio e fim, se ele se relaciona bem com o pai, com a mãe, com algum responsável, com os irmãos, né? Se ele tem espírito de líder na comunicação, se ele vai e fala, ou se ele é muito tímido. Então, nesse ponto, eu já sei se a minha criança tem a fala infantilizada ou não, se é um adolescente tem a fala mais madura. Isso é muito legal a gente já saber para se preparar para o atendimento. O item número 8, eu preciso saber como que é o sono dessa criança. Se ela vai estar disposta para o meu atendimento, né? Se ela dormiu bem, se ela é muito agitada, se tem pesadelos, se dorme sozinha, né? Se tem hora para dormir ou se fica no celular a noite inteira e de manhã não quer saber da nossa aula de jeito nenhum, né? Eu já passei por isso, criança virar à noite no celular, criança de 6 anos, 6, 7 anos, virar à noite e chegar para minha aula e querer dormir, né? Então é importante a gente orientar a família nesse momento também de como deve ser o sono, um sono saudável, para que ela esteja disposta no dia seguinte para a nossa aula, né? E para o desenvolvimento dela. No item número 9, na psicopedagogia, as questões são mais profundas e mais voltadas para o histórico desde a concepção dessa criança. Se ela foi desejada, como que foi o parto, todas essas questões. Mas com o tempo eu percebi que essa informação não estava agregando ao meu atendimento. Então eu tirei isso, mas eu mantive o histórico clínico para saber se essa criança tem asma, bronquite, alergia, se toma algum medicamento, se faz acompanhamento com neuropsiquiatra ou psicólogo, qual que é esse histórico. Se ela tem algum problema de visão, algum problema de audição ou problemas psicossomáticos. Essas são questões que interferem diretamente no meu atendimento. Então, se ela foi desejada ou não, isso a gente já consegue descobrir quando a família apresenta a criança pra gente. Então, eu não preciso perguntar isso pra família, até porque eu acho que é uma questão muito delicada. Seu filho foi desejado, né? Então, eu mesma perguntar, eu não consigo. Mas a família normalmente já apresenta se essa criança foi desejada ou não. E você percebe se a família conhece a criança, o filho que tem, né? Ou não. Então, esse histórico clínico são as questões que interferem no atendimento educacional especializado. O item número 10 é a estimulação. Isso, a estimulação pela família, tá? Se essa criança em casa tem brinquedos, se tem acesso a livros, revistas, jogos, se ela fica no celular, se tem um celular próprio, utiliza de alguém da família, brinquedos eletrônicos, né? Um videogame, se ela fica muito tempo nisso e de que atividades participa. Então, música, dança, esporte, também é legal a gente saber. Outro item essencial é o histórico escolar. Essa criança frequentou creche? Isso é legal a gente saber para ter certeza se ela desenvolveu as habilidades prévias à escrita e à leitura, né? A coordenação motora, o raciocínio lógico, a sequência de fatos. Isso tudo deveria ser vivenciado na educação infantil. As experiências sensoriais que antecedem a leitura e a escrita, tá? Então, ela frequentou creche, se alguma vez repetiu de ano, se teve algum problema com o professor,
Na escola ela tem amigos, se ela fala muito, né? Ou é tímida, não fala absolutamente nada. E o que o responsável acha dessa escola? Se essa escola é aberta ao diálogo, se a inclusão ocorre de fato ou não. Então, todo esse contexto escolar, a gente deixa um espacinho para descrever isso. O item número 12 são as habilidades e dificuldades que a criança possui pela visão da família, do responsável, né? Se essa criança sabe ler, se ela sabe escrever, se ela consegue realizar operações matemáticas, quais são as maiores habilidades e as maiores dificuldades desse estudante. Aqui nós sabemos se o responsável conhece de fato a criança ou não. Então, se esse responsável participa das atividades escolares, se ele é presente na vida do filho. Então, aqui é mais sobre quem é a família, quem é o responsável, do que sobre a criança. Porque quem precisa avaliar quais habilidades que essa criança possui ou não precisam ser desenvolvidas, somos nós. Mas a gente já sabe se o responsável conhece e participa da vida dessa criança. Então, é muito legal essa questão. Eu acrescentei com o passar do tempo, né? Vendo se de fato as famílias conhecem as crianças que têm. O item número 13 são considerações por parte dos responsáveis, tá? Então, são duas perguntas que eu acho que são as mais importantes em todo esse documento, em todo esse contato com os responsáveis. A primeira é: o que você mais gosta no seu filho? Claro que tem mãe que vai querer ficar ali dias conversando sobre o que ela mais gosta nos filhos. Então a gente põe o freio, quais são as principais características, né, que a senhora mais gosta no seu filho, senhora ou senhor, né? E a segunda é o que você não gosta no seu filho. Quais características, né, você acha que poderia, né, melhorar aí na personalidade dessa criança? Eu já passei por situação de mãe não saber o que gostava no filho. Mãe biológica, tá? E quando eu perguntei o que ela não gostava, foi uma lista de coisas. Então aí a gente sabe se existe amor nessa família, qual é a relação que a mãe tem com o pai, que a criança tem com o pai, com a mãe ou com o tutor dela. Então eu acho que são as questões mais importantes, saber como é a relação e a dinâmica dessa família de fato. E o último item, que é o item 14, são observações. E aí, são observações que a família te deu ao longo de toda essa entrevista, que não encaixarem em algum ponto, né? Ou questões que a família queira trazer além disso, tá? Então, é um momento de escuta, né? Com o passar do tempo, com a experiência, a gente nem vai precisar fazer tantas perguntas, porque a família já vai trazendo. Ou então, uma pergunta que você faz já responde várias questões, né? Então, com o tempo você vai levando isso de forma mais tranquila, como se fosse um diálogo mesmo, sem tantas perguntas, né? Então, a família já vai trazendo essas questões e você já vai criando um vínculo com eles, tá? Então, é um documento que precisa ser bem elaborado, pode compor a pasta do aluno e isso seguir adiante, né? Porque tem informações muito importantes. Então, pode ir de uma escola para outra, de um atendimento para outro, que vai contribuir bastante para a gente saber quem é essa criança, esse estudante, e qual é a relação que ele tem com o tutor, com a família. Então esse é um documento muito importante que vai te ajudar a se preparar para o atendimento dessa criança. Então você já sabe qual é o tipo de comunicação que você vai utilizar, o que essa criança gosta, qual é o maior interesse dela, né? Então eu já comentei aqui em vídeo anterior que a família me trouxe a informação de que a criança adorava trem. Então no primeiro momento eu pedi para essa criança: olha, você me ajuda? Eu desenhei um trem, mas eu não sei que cor que eu pinto, né? Me ajuda a escolher uma cor? E aí a criança já vem maravilhada, ou seja, eu falei a língua dela, eu entendi o tipo de comunicação que ela tem, então já é um primeiro passo para você conhecê-la, tá bom? Então, claro que ao final você precisa datar e assinar esse documento mais uma vez, certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Você que está chegando agora no canal, nós temos muito conteúdo sobre educação especial e inclusiva, dicas de atividades, de preenchimento de documentação. Então, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, deixe seu like, seu comentário, um beijo e até a próxima!